Números 14, versículo 1. Toma o seu assento, querido, por gentileza. A leitura é um pouquinho extensa. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim o texto: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Versículo 5, irmão. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite, mana mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Oh, Jesus, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes da terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Irmãos, esse texto de Números 14 é algo tão poderoso, porque o povo estava amedrontado por ser devorado pelos habitantes da terra a qual eles estavam peregrinando. O capítulo de número 13 do livro de Números, um capítulo anterior ao texto que lemos, vai falar sobre a missão que Moisés ele dá aos espias, de espiarem a terra, para trazerem um relatório a Moisés. Eles ficam durante 40 dias infiltrados na terra do inimigo, em Canaã. E durante esses 40 dias, esses espias eles observam a altura dos muros, eles observam a armadura dos gigantes, eles observam a estatura do gigante. Para você ter uma ideia, um cacho de uva daquela terra, Márcia, ele só conseguia ser trago por 2 pessoas. Pensa num cacho de uva poderoso, para 2 homens ter que carregar esse cacho. A terra era boa? Irmão, uma terra que 2 homens precisam carregar um cacho de uva é muito boa essa terra, irmão. Eles veem as fortificações, eles veem que a terra era boa, tudo que planta, colhe. Deus disse para eles: eu vou dar a vocês essa terra. Os espias então passam o período de 40 dias, eles observam a terra e eles voltam, esses 12 homens, para prestar um relatório a Moisés, o sacerdote deles. Então a Bíblia diz que 10 sacerdotes dão o seguinte relatório: olha,
A terra é boa, ela mana leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra, tudo que planta colhe, a água é pura, o ambiente é fecundo, o sol não queima demais, a terra é perfeita. E o povo começa a se animar. Só que aí os 10 espias dizem o seguinte: porém, tem gigante nela, e a gente parece gafanhoto perto deles. No meio desse discurso, o povo começa a esmurecer, começa a desanimar, porque eles dizem assim: nossa, o lugar é muito bom, glória a Deus, Deus nos prometeu. Só que eles desanimam porque haveria dificuldades para eles poderem conquistar a terra da promessa. E eles começam a desanimar quando aparece Josué e Caleb, filho de Jefoné, e ele diz assim: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos dará a terra. Só que a gente lê agora esse texto, e existe um medo que paira sobre o povo de Deus. E esse medo, pastor Diego, que paira sobre o povo de Deus na nação de Israel, naqueles tempos, não é diferente do medo que a igreja se encontra nos dias de hoje. É uma igreja vitoriosa, é uma igreja que tem promessas, é uma igreja que vai entrar numa terra que mana leite e mel. Só que nós vemos hoje uma igreja medrosa. Nós vemos uma igreja que crê nas promessas, mas ela não crê que Deus vai livrar ela no meio das adversidades. Nós somos a igreja de Cristo na terra, aonde Ele disse: vocês verão a glória de Deus. Mas eu pergunto, aonde que está a glória de Deus que não temos visto? Existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida, amém? Só que eu não vou mentir para você nessa manhã. Ei, levante sua cabeça, acorde, se posicione, porque vai ter gigante sim, vai ter resistência sim, vai ter inimigo sim, mas Deus diz que Ele é com você. E esse é o problema. A gente pensa que a gente vai conquistar a nossa casa própria. Deus deu a promessa: você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que deixar de comer coisa gostosa, você não vai ter que deixar de sair com os amigos. Você pensa que você vai continuar tendo a vida normal. Irmão, eu não estou pregando para você algo que simplesmente eu estudei, eu estou pregando algo para você que eu estou vivendo. Deus tem falado isso para mim: o melhor sermão é aquele que você está vivendo. Nós temos promessas grandiosas, só que o problema muitas vezes é que a gente é covarde para poder conquistá-las. Deus, Ele falou: ei meu filho, eu te prometo uma terra que mana leite e mel. Oh Deus, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas ela está cheia de gigante. Ei, você achou que ia te dar de mão beijada? Eu virei agora chofé? Eu virei agora James? Eu virei garçom? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa manhã: o teu casamento tem que ser tomado à força. Chega do diabo cirandar na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Você tem que vencer essa guerra na força de Deus. Chega de ficar contando moeda com uma vida miserável, pagando conta atrasada, pagando juros para banco. Você tem que tomar a força, você tem que ir para a peleja. Só que o problema é que o povo de Israel estava com medo. Irmão, nós recebemos nessa semana agora a aquisição dos nossos ar-condicionado. Aplaude a Deus por isso. O rapaz que vai fazer a instalação, ele falou: bispo, se prepara aí para triplicar a conta, no mínimo. No mínimo. Quanto está pagando de conta de luz, ô bispo? 180. Se ele falou triplicar no mínimo, já vai para 600. Pagamos o ar-condicionado à vista, diga aleluia. Todo o dinheiro que a gente arrecadou do carnê e dos nossos almoços, acabou, voltamos à estaca zero. E bate o medo. Aí eu vou correr para o meu amigo, eu falo: pastorzão, o negócio está feio, está assim, está assado. Ele: bispo, nós vamos arrebentar. Eu falo: não, eu sei que nós vamos arrebentar, mas tem as contas, pastor. E bate o medo. Eu estou mudando de casa, mudo talvez segunda, terça-feira. Eu comecei a mexer, irmão, eu pensei que era só uma tinta.
E quando eu vi, eu já passei cartão em tanta loja, irmão. Bate o quê? Medo. Posso dizer uma coisa para você? Segurança e fé não andam junto. Ou você vai andar seguro, ou você vai andar por fé. Não dá para estar seguro andando com Deus. Bispo, o que o senhor está falando? É loucura. O nosso refúgio está em Deus. Por que é difícil, querido? Não é seguro andar com Deus. Porque para andar com Deus você tem que confiar. E para você andar com Deus confiando, você tem que largar do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Como diz o louvor, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Só que o meu coração é teimoso demais. Oh meu Deus. O medo se instala muitas vezes no nosso coração. E a gente não tem experimentado a totalidade do que Deus ele tem para as nossas vidas por causa do medo. Você não vai fazer isso agora. Mas se você pegar o teu celular agora e fizer uma busca na internet com a palavra medo, você vai tomar um susto. Por quê, bispo? Porque, irmão, quando você digita a palavra medo, você vai encontrar várias fobias que os seres humanos enfrentam. Sabe o que eu descobri, pastor? Isso aqui você não sabia, mesmo sendo psicólogo formado de profissão. Quando você digita no Google a palavra medo, existem 496 fobias que um ser humano enfrenta. 496 fobias. Eu listei algumas aqui para você. Primeiro, a glutofobia, medo de tomar banho. Não ri, mas existe. É só você dar um Google depois. Não faça isso agora, preste atenção, seja ministrado, depois você faz. A glutofobia. Sinofobia, medo de cães. A cluofobia, medo ou horror exagerado à escuridão. Pessoa que ela não consegue estar num lugar totalmente escuro. A equimofobia, medo de agulhas, de injeção ou de objetos pontudos. Brontofobia, medo de trovões, medo de relâmpago. Dendrofobia, medo de árvores. Isso aqui são medos. Escuta o próximo. Escopofobia, medo de estar sendo olhado por alguém. Mania de perseguição. Falacrofobia, medo de se tornar careca. Esse eu não tenho, graças a Deus, irmão. Gnosiofobia, parece até línguas, né? Medo do conhecimento. Malaxofobia, medo de amar. Teofobia, medo de Deus ou da religião. Tonitrofobia, medo de trovão. Uiofobia, medo dos próprios filhos, medo da sua prole. Xilofobia, medo de objetos de madeira ou de floresta. Eclesiofobia, medo de igreja. Teofobia, medo da religião. Eu só trouxe aqui algum resumo bem simples, bem leve. 496 fobias ligadas à palavra medo. O medo, ele tem duas vertentes. Existe o medo bom, o medo saudável. Porque às vezes o medo ele te impede de fazer coisas que são destrutivas para a sua vida. Tem um medo que ele é positivo. Por exemplo, toda vez antes de subir a esse altar, meu coração ele treme diante de Deus. Eu tenho um certo medo. Eu me ajoelho, eu falo, Senhor, que a minha vida seja usada com verdade, com santidade, que nós tenhamos uma reunião poderosa, que as palavras que serão ditas não sejam minhas, mas sejam suas. Existe um medo saudável nisso. Um medo, como diz o ditado aí fora, pessoas que por algum motivo elas sentem aquelas borboletas no estômago. Quem já ouviu essa expressão? Então a gente conhece um sentimento. Só que esse medo, ele poderia ser chamado de ansiedade, sim ou não? Então ele passa a ser um medo, teoricamente, um medo bom.
que Ele nos coloca no nosso devido lugar, e a gente diz, opa, olha, eu não estou tão à vontade aqui, existe um medo, e esse medo me traz uma preocupação de fazer melhor, de ser melhor. Amém? Então o medo bom, vamos colocar assim, ele coloca você em alerta, ele ajuda você a não ser complacente. Então, esse medo, por exemplo, que a gente sente, um ministro, um pastor, um pregador, antes de subir no altar, serve para o quê? Para nos humilhar, para nos lembrar que a pregação nunca é sobre nós, mas é sobre o Deus que a gente serve. Amém? Só que o medo também ele pode causar muita coisa ruim, como, por exemplo, paralisar alguém. Você já viu, querido, muitas vezes isso é em meme, né? Essas piadas, antigamente era charge, né? Eu ia falar charge, já estou parecendo antigo, né? Hoje em dia é meme, né? Mas antigamente era charge, não era? Que chamava assim, ó, uma charge, era tipo uma piada. Quando acontece alguma coisa, isso acontecia muito nos Trapalhões, agora eu me senti velho mesmo, irmão, ai meu Deus do céu. Quando a pessoa, ela tá, só quem é mais antigo riu comigo, né? Lembrou dos Trapalhões. Mas tem uma parte que, em algum desenho, em algum momento você já deve ter visto. Que, um exemplo aqui de uma cena que eu já vi. Alguém está se afogando e é alguém que uma pessoa, ela gosta muito. E o medo de que perder aquela pessoa faz com que a pessoa que está fora da piscina entre em estado de choque. O medo de perder a pessoa que está se afogando é tão grande que aquela pessoa ela fica sem reação. Você já viu algo parecido com isso? A pessoa ela fica estática. E aí muitas vezes ela só sai quando ela leva aquele tapa assim que ela acorda. Quem já viu algo parecido com isso? E o medo muitas vezes faz isso comigo e com você. E esse medo é um medo nocivo, que é o quê? Aquele medo que nos paralisa. Esse tipo de medo pode consumir a nossa vida. Às vezes aquele medo de você assumir uma prestação, você nunca vai ter um carro, já parou para perceber? Irmão, pode ver, a maioria das pessoas que você conhece, que você convive, a não ser que seja alguém que tem uma condição muito boa, foi lá e comprou um carro na agência à vista. Sim ou não, irmão? A pessoa ela foi lá e falou, eu vou meter as caras. Ela venceu o medo. Então muitas vezes a gente deixa de viver coisas, olha o exemplo que eu estou te dando, eu preciso usar metáforas e coisas aqui que batam com o seu dia a dia, amém? Então muitas vezes eu, por medo de assumir uma prestação, de um financiamento, eu continuo andando a pé a vida inteira. É um medo que me paralisa. Sim ou não, irmão? Então, é o lado ruim do medo que eu quero refletir com você nessa manhã. Por quê? Porque os israelitas, eles eram escravos. Deus levanta Moisés e arranca esse povo do Egito com mão poderosa. Ou seja, eles saem do Egito escravo e quando eles estão no deserto, amém? Então eu acredito que é melhor estar no deserto do que estar comendo cebola, chuchu, mas sendo escravo. E o problema é que muitas vezes nós temos medo da liberdade. Porque a liberdade, ela é muito mais difícil de se administrar do que você estar algemado. Porque, preste atenção, se você conhece alguém que trabalha por conta, raramente você vai ver algum empresário, algum empreendedor muito disciplinado. E se ele for muito disciplinado, ele é muito próspero. Porque a gente não sabe administrar a nossa liberdade. Posso falar aqui? Quem aqui já pegou 30 dias de férias e quando volta o último dia, para você trabalhar no dia seguinte, você fala, não, eu não acredito que passou 30 dias assim. Você só levantou tarde, só comeu besteira, passou a tarde ali, passou a tarde aqui e não aproveitou nada. A liberdade ela é muito mais cara, ela é muito mais difícil de administrar do que a escravidão. Porque a escravidão, você tem hora para levantar. Você tem hora para comer, você tem hora para fazer. Agora a liberdade, não, eu cuido de mim mesmo. Aí quando você vê, você tem liberdade demais, você passou 2 horas no telefone e não fez nada. Como escravo você não pode, você tem a hora para ver. Então, aquele povo sai do Egito e agora eles não são mais escravos, eles são livres. E a mentalidade precisa mudar. Então não adianta eu ser livre sem algemas, mas preso no coração, preso na mente.
Então aquele povo estava com medo. 12 homens vão espiar a terra e 12 homens voltam. 10 acreditam e sabem que a terra é boa, só que somente 2 acreditam que vão possuir a terra. Agora, sabe o que é interessante? Quando a gente olha para esse texto, a gente não vê a palavra pavor, fobia, a gente não encontra nesse texto esse tipo de coisa que a gente abordou. Mas a gente pode ver claramente que o problema desse texto todo foi o quê? O medo. Diga comigo, o medo. Por isso que olhe para mim e redobre a atenção. No capítulo 14, versículo 9, Deus vai dar uma palavra para Moisés. Ele vai dizer assim: Moisés, diz para o meu povo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Olha para o seu irmão aí, pelo menos 3 pessoas, diga para ele assim: não tenha medo. Diga para 3 pessoas, por favor, irmão, faça isso. Diga para ele: não tenha medo. Ele diz assim: não tenhais medo deles. Josué e Caleb diz assim: se o Senhor se agradar de nós, certamente nós iremos prevalecer. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa manhã. Uma palavra profética para entregar sobre a sua vida. Uma palavra que é um bálsamo para o teu coração. Não tenha medo, querido, não tenha medo, porque Deus é contigo. Essa palavra que eu tenho para liberar sobre a sua vida é: se o Senhor se agradar de você, vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer de pé, você vai avançar, as coisas vão acontecer na sua vida, bispo. Por quê? Porque basta o Senhor se agradar de ti. Posso falar uma coisa para você? Bater cartão na igreja não quer dizer que Deus está se agradando de você. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que exala o bom perfume de Cristo. Então a palavra que é liberada é: não tenha medo deles. Eu não posso ter medo, bispo. Por que eu não posso ter medo? Porque o medo faz você olhar para trás ao invés de você avançar. Quem aqui, irmão, já trabalhou em algum lugar bom? Isso aqui já aconteceu comigo. Você trabalhou numa empresa muito boa e por algum motivo você saiu de lá, enfim, eu não sei o que aconteceu. E depois, passado algum tempo, você sonhou que você trabalhava lá. Quem já passou por isso? Você falou: caramba, eu estava trabalhando lá. Não, eu trabalhei numa empresa quando eu era adolescente. Poxa, uma empresa tão boa, irmão. Trabalhinho legalzinho, de segunda a sexta-feira, salário bacaninha. Só que eu, jovem de tudo, irmão, comecei a arrumar umas confusão. Aí depois faltei, depois cheguei atrasado. E aí me mandaram embora, irmão. Aí depois o tempo passava, eu não arrumava um trabalho legal e eu sonhava que eu trabalhava lá. Nossa, eu falava: poxa, me aceitaram de volta, eu vou fazer tudo diferente. Só que quando eu acordava, falou: oh, meu Deus, que tristeza. O versículo 2 do texto que a gente leu, de Números 14, diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Olha aqui para mim, você já parou para perceber que você questiona: por que Deus está me trazendo para cá? Por que eu estou vivendo isso hoje? E muitas vezes a gente quer ficar olhando para o passado. Não, lá eu estava melhor. Quantas vezes você já pensou: não, no passado eu estava melhor? Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração agora. Quantas vezes você diz: não, lá 10 anos atrás, 5 anos, lá eu estava melhor. Por que hoje eu estou morando nessa casa? Por que hoje eu estou passando por isso? Por que hoje minha vida está assim? É porque você está no meio do trajeto em rumo à terra que Ele te prometeu. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Olha só, nossas mulheres e filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Olha aqui para mim. Sabe qual que era o medo? Irmão, isso aqui é forte. Isso aqui eu não vou falar não, irmão. Deus falou para eles: vocês vão entrar naquela terra
Vocês vão possuir e essa terra é boa. Mana leite e mel. Diga, aleluia. Deus te deu uma promessa que você vai viver uma prosperidade. Diga aleluia. Deus te deu uma promessa que você vai ser feliz no casamento. Diga aleluia. Deus te fez promessas. Aleluia. Só que você vai ter que enfrentar alguns inimigos. Aí já alguns murcha. Foi o que aconteceu aqui. Ele falou, pô, era melhor a gente viver como escravo lá? Para que isso, Deus? Para que arrumar essas tretas com esses caras aí, com esses gigantes? A gente estava quietinho lá, pô, a gente era escravo, mas não tinha guerra. Olha a mentalidade. A gente era escravo, mas não tinha guerra. Tem pessoa que prefere ser escravo vivendo em paz do que ser livre à custa de guerra. E como já diria o ditado, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Irmão, eu sei de uma coisa. Ser livre na presença de Deus é debaixo de luta, é debaixo de guerra. Ou seja, é difícil, mas também viver como escravo na mão de Faraó, querido, não é fácil, não é para qualquer um. Um carrinho lá de 15 mil. Aí você está pagando R$500 de IPVA, R$50 você coloca meio tanque de álcool. O carrinho é tranquilinho. Só que aí você dá um passe e você fala, poxa, eu vou pegar um carro melhor, um carro maior. Aí você sai de um carro de 15, você vai para um carro de 50 mil. Aí aquele carro já não é flex, aquele carro é só gasolina. Aquele carro não é 1.0 que sobe a ladeira, aquele já é um carro 2.0, gasolina. Você sobe aquela ladeirinha tranquilo, gostoso. Só que aí chega o IPVA, você pagava 600, agora é 2.000. R$50 você colocava meio tanque de álcool, agora R$50 você coloca para poder ir lá em São Miguel e voltar. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu vou para São Miguel com R$4,20 e se der tempo ainda eu faço a integração, eu nem pago a volta. É melhor andar de ônibus. E nós precisamos entender que para níveis maiores, levante sua mão direita, eu quero profetizar sobre a tua vida. Janaína, para níveis maiores, são lutas maiores. Quer subir de nível? Serão lutas maiores. Bispo, eu quero crescer de nível na área espiritual, lutas maiores. Eu quero subir de nível na área financeira, despesas maiores. Eu quero subir de nível na área familiar, lutas maiores. Serão lutas maiores, amém? Então quando eu olho para esse texto, irmão, o que eu vejo? O povo estava com medo. É normal. Quem aqui já entrou no financiamento de uma casa aqui, em algum financiamento? Quem já entrou aqui? Você vai lá, você olha, você fala assim, meu Deus do céu. Uma vez eu fui ver uma simulação de um financiamento. Eu tinha minha casa já, eu tinha um carro no valor de 40 mil. A casa valia 250. Eu falei, poxa, não estou tão mal, sim ou não? A moça lá falou que aceitava meu carro. Eu falei, bom, dá 140 mil, fica só 110. Aí eu fui no banco. Fui lá ver para poder fazer o financiamento. 110 mil. Ficaria ficaria quase 15 anos para poder pagar, não sei quanto por mês. Aí a conta que eu fiz, eu acho que qualquer um faria. Eu coloquei lá o valor da prestação por mês, vezes os tantos meses. Quando eu olhei, dava de 110 mil que eu ia financiar, o final da dívida que eu ia pagar era 220. Praticamente dobrou. Aí eu pensei, eu falei, poxa, eu quero uma casa melhor. Sim ou não? Só que calma aí. Eu vou vender o apartamento que eu já tenho, o carro que eu já tenho, que está pago, para ficar devendo 30 anos lá para frente. Falei, alguma coisa errada não está certa nessa conta. Aí eu pus o pé no freio. Falei, não, calma aí. Toda vez que você for viver algo novo da parte de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Pegue no seu espírito. Você vai sentir medo. Toda vez. Irmão, se você já se casou, lembra como é que você estava para casar? Lembra como é que foi o casamento? Não vai dar, não vai dar. E toda vez a história se repete. Você vê os noivos assim, fica parecendo, irmão, você olha assim, você fala, ai meu Deus do céu, só os que já estão casados um tempo, você
Você olha assim e você fala, se fosse só essa preocupação do casamento, estava bom, não é verdade, irmão? A gente fica rindo assim, às vezes a gente fala, eu conto ou você conta, né? A gente pensa, né? Não, vou casar. Tá noivo, né, filho? Tá preocupado? Olha a carinha dele, todo preocupado. E depois que casa, irmão, eu conto ou vocês contam? Ele está pensando que acha o que é dívida, irmão, antes de casar. No final lá você conta, eu não vou contar não, você conta pra ele. A gente sente um medo que não vai dar certo, que não vai acontecer. E às vezes a gente fica falando, olha, era melhor viver a vida de solteiro, porque a vida de casado gasta muito. E quando vem um filho, irmão, como é que fica o coração? O coração fica pensando, eu vou ter que quebrar a lei, eu vou ter que colocar um berço, eu vou ter que comprar aquele chiqueirinho, nome esquisito, né, para pôr uma criança, mas o chiqueirinho é aquele negocinho que você põe a criança lá tudo protegido. Irmão, se o pai e a mãe é gastão e gosta de se arrumar, já fala, vou ter que comprar aquele sapatinho, vou ter que comprar saída de maternidade, e já fica a criança só vai vir daqui 9 meses, mas a mãe ela já está, a partir do momento que ela sabe, irmão, já está sofrendo, já fica aquele medo. Irmão, sabe que minha filha aprontou com a minha esposa ontem? Ela foi visitar uma irmã dela, e aí estava a Heloísa e estava a outra criança brincando. A Lolô, a chefe da quadrilha, 6 anos, irmão. A outra menininha, 4, estava fazendo 4 ontem. 4 anos. Ela desce na cozinha do 2º andar, aí estava a minha cunhada, a bispa e mais algumas irmãs dela, e diz assim, mãe, a Lolô morreu. Primeira instância, a Lolô falou assim, menina, vai brincar, sai daqui. Aí ela no meio delas falou, a Lolô não está se mexendo, ela morreu. Aí elas já ficaram meio assim, já falou, gente, o que é isso? Aí ela falou, aí a menina, desse jeito, irmão, eu mexo nela, ela não responde, ela morreu. Irmão, daqui a pouco começou todo mundo a passar mal, começou a tremer e sobe. E como é que está a Heloísa na cama? Desmaiada. Irmão, graças a Deus eu não estava lá, senão ela ressuscitava com um cacete. Ela estava brincando de fingir que a outra estava morta, irmão. Irmão, só o coração de um pai, de uma mãe, sabe? Irmão, eles não têm noção. Pode falar uma coisa? Eu estou observando o perímetro da casa onde eu vou morar, coisas que se eu fosse solteiro eu não observava. Eu estou observando quem serão as amizades da minha filha. A gente vai analisando a terra, a gente vai fazendo contas, e às vezes vem aquele medo, poxa, era melhor voltar para o Egito, era melhor estar onde eu estava. Às vezes, querido, a gente está nesse salão, e quantas vezes já passou na tua mente, poxa, se a gente tivesse na dapinha lá, a comunhão ia ser diferente, a coisa ia ser de uma outra maneira. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Você vai entrar, você vai possuir essa terra. Deus é contigo. Para de ficar olhando para trás. Diga comigo assim, ó, o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu. Fala assim, ó, eu quero saber daqui para frente. Deus me trouxe, querido, nessa manhã para liberar uma palavra de fé ao teu coração. Para de ficar olhando para o passado, para de ficar olhando para trás. Começa a olhar daqui para frente, começa a olhar daqui para frente. Eu tenho uma previsão para fazer, querido. Eu não sou Nostradamus, eu não sou aquele que prevê o futuro, mas eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã, querido. Eu consigo ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e essa pequena nuvem é sinal de que uma grande chuva de bênçãos está para descer sobre a vida daqueles que vão agradar a Deus. Se coloque de pé. Ô bispo, o que o senhor está falando? Ei, olha para mim. Você quer saber o sinal de que você está perto de entrar na terra? Você vai começar a sentir medo. Mas Deus, querido, está dando essa palavra nessa manhã. Eu te prometi a terra. Tem algumas mulheres aqui que estão precisando de uma resposta de Deus nessa manhã. A resposta que Deus ele está dando para você de cima desse altar é: minha filha, eu sou contigo, tome essa decisão, vá para Alabacachuri Mandarayachei. Deus está falando ao coração de algumas mulheres aqui: minha filha, eu sou contigo. Esse medo que você está sentindo, ele é natural, ele é um medo normal, mas eu não estou te chamando para viver no natural e no normal, eu estou te chamando para viver no sobrenatural.
Aparentemente todas as contas feitas pelos homens não vai dar certo, não vai acontecer. O gigante é muito maior que você, só que se Deus estiver com você, você é maioria. Ei, fique atento, não deixe passar despercebido, porque o Senhor, querido, está com o espírito de profecia nessa manhã, respondendo orações aqui. Eu sou contigo, bispo, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que aqui ele vai dizer? Josué, ele manda o povo se calar e diz assim: se o Senhor se agradar de nós, certamente nós iremos viver a vitória. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai começar a honrar a vida de pessoas que estão aqui nessa manhã. Quem crê nisso? Só que eu quero te dar aqui um alerta gravíssimo. Um alerta gravíssimo. Quando tudo começar a dar certo, não se esqueça de Deus. Ô bispo, eu prosperei. Bispo, deu certo. Bispo, eu recebi a cura. Bispo, Deus abriu a porta do trabalho. Bispo, Deus trouxe para perto quem estava longe. Não se esqueça de Deus quando tudo começar a dar certo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, nessa manhã. Tem gigante? Tem. Sabe por quê? Se fosse fácil, qualquer um entrava na terra. Ei, ter uma casa boa vai ser difícil sim, porque se fosse fácil, qualquer um teria. Ter um casamento abençoado não é fácil, porque se fosse fácil, qualquer um teria. Criar os filhos no caminho do Senhor não é fácil, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Agora olha para o teu irmão e diga assim, ó. Se você tem intimidade com essa pessoa, não é para ninguém se tocar, mas como você está perto de alguém aí, você deve ser familiar. Diga para ele assim, ó. Deus. Diga para ele assim: Deus é contigo. Você crê nisso? Diga para ele assim, ó. Se fosse fácil, todo mundo viveria. Diga para ele assim: os seus inimigos são maiores que você, mas não maiores do que o seu Deus. Os seus inimigos são maiores que você, mas não são maiores do que o seu Deus. Não são, não são. Deus ainda continua. Ah, meu Deus. Ei, pega essa palavra no teu coração, crente. Pega essa palavra no teu espírito, meu filho. Você não vai enfrentar inimigos vencidos. Bispo, o que é inimigo vencido? É um inimigo mais fraco que você. A terra que Ele vai te dar é muito maior do que os seus olhos podem ver, do que penetrou no coração. Aquilo que Deus tem preparado para que os ama, não penetrou no coração e na mente de nenhum homem. Aquilo que Deus tem preparado. Ah, meu Deus, levante sua mão para adorar.